E aí, criativos, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira, do canal Desfoque Criativo, e hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta que você nunca deve utilizar no Photoshop. E aí você me pergunta, Lucas, mas nunca? Não, não é bem assim, nunca. Mas você vai entender porque é bem melhor que você não use ela. Então nós vamos realizar um pequeno trabalho nessa foto, que vai ser substituir esse céu feio e cinza, que está aqui nessa cidade tão bonita. E uma das formas de nós trocarmos o céu seria nós selecionarmos o céu para remover da foto e deixar o espaço e colocar um novo céu atrás. Então vamos fazer mais ou menos por aí. Começar selecionando a varinha mágica e dando pequenos cliques aqui. A varinha mágica ela seleciona uma parte da imagem que tenha mais ou menos a mesma cor e o mesmo tom do qual você clicou. Então, nós vamos clicando no céu. Como o céu ele é todo meio cinza, a varinha mágica é muito boa para isso. Porque com poucos cliques ela vai fazendo uma leitura. Quando chegar nessas áreas que pode haver alguma confusão, a gente pode simplesmente diminuir um pouco a tolerância. Com a tolerância menor, ela vai selecionar áreas parecidas, mas cada vez menos, né? E dando mais alguns cliques aqui. Logo nós temos todo o céu selecionado. Feito a nossa seleção. O que a maioria das pessoas talvez fosse fazer seria simplesmente inverter essa seleção para, ao invés de estar selecionado o céu, selecionar a imagem e jogar isso para uma outra camada. Então seria Ctrl Shift I, assim invertemos a nossa seleção, e Ctrl J, assim jogamos tudo isso para uma nova camada. E aqui nós temos simplesmente o começo dos problemas. Por quê? Por mais que o nosso recorte tenha ficado razoavelmente bom, provavelmente você vai querer fazer algum ajuste depois. E se você já recortou ele da camada de baixo e jogou para a camada de cima, você não tem como voltar e preencher um pedaço do andaime, por exemplo, aqui que você já recortou fora. Ou então, por exemplo, um pedaço do prédio que simplesmente foi comido. Por mais que o recorte tenha ficado bom em algumas partes, ele merece um pouco mais de atenção posteriormente. Então, o que nós podemos fazer para evitar esse tipo de problema? Vamos voltar, Ctrl Z, Ctrl Z. Com a ferramenta da cidade selecionada, nós vamos duplicar a nossa camada e criar uma camada de máscara. Adicionar a máscara à camada. Como funcionam as máscaras? As máscaras elas funcionam como um filtro para a nossa camada de imagem. Tudo que nós na nossa máscara pintamos de preto, ele não mostra na nossa imagem. E o que pintamos de branco, ele mostra como um positivo e negativo. Desse modo, a gente tira a camada de baixo e nós temos o recorte aqui. O nosso recorte não mudou, ele é aquele mesmo que nós fizemos. Mas nós podemos, com a máscara aqui selecionada, pegar a ferramenta pincel e pintar de branco as áreas que nós queremos retomar, que foi roubada na nossa seleção. Vamos fazer uma opacidade maior. Fazer um ajuste aqui. Foi um pouco de céu a mais, então nós vamos trocar, vamos pintar com branco, com preto agora. Ainda utilizando o pincel, nós vamos fazer todos os ajustes necessários. Você pode diminuir, fazer um pincel bem pequeno, para fazer os detalhes menores. Depois de todos os ajustes feitos, ainda temos mais uma pequena parte para selecionar. Chegando nesse ponto da imagem, nesse detalhe, aqui, ou talvez até mesmo antes, muitas pessoas já teriam usado a borracha para dar sequência nesse recorte. Qual é a vantagem de usar a borracha? É que ela parece ser muito mais fácil, parece ser muito mais óbvia. Você usa a borracha e apaga a parte que você não quer. Só que é bom você pensar que quando você usa a borracha, você está destruindo a tua imagem, você está eliminando aquela parte da imagem, de forma que você não tem como recuperar ela novamente. Então por isso nós vamos usar as máscaras. Ao invés de usar a borracha, você vai usar o pincel e vai pintar na máscara essa parte que você não quer que tenha. Usando máscara, além de você ter um trabalho que você pode ajustar novamente depois, caso seja necessário, você também tem um trabalho que, caso outra pessoa venha dar continuidade nele, ela consegue fazer isso. Porque ela vai conseguir ter toda a sua imagem e apenas com a máscara feita a seleção, e não a imagem recortada, apagada, de forma que se tem um pequeno detalhe, um pequeno defeito, é impossível mexer. Nesse caso específico, nós podemos usar a varinha mágica ainda para continuar essa seleção aqui.
Então, voltamos para a edição na imagem, selecionamos essas áreas, podemos aumentar um pouco a tolerância. E agora voltamos para a máscara e aqui nós vamos usar o comando preencher. Eu já ensinei sobre o comando preencher em outro vídeo, eu vou deixar um card aqui no vídeo para você assistir. E agora com o atalho Shift Backspace, nós usamos o comando preencher. Aqui nós vamos pintar com a cor preta, porque nós queremos apagar isso lá na máscara. Ok? Ctrl D para remover a seleção. Ainda com o pincel, mais um pequeno detalhe aqui. Outros detalhes aqui ainda também podem ser editados, sempre pintando com o pincel preto na máscara. E caso passou, você pode usar o pincel branco. Você aperta a tecla X para alternar entre o preto e o branco aqui. Quando você pinta com branco, a imagem é revelada. Quando pinta com preto, a imagem é escondida. Aqui mais um pouquinho, a mesma forma, volta para a camada da imagem, varinha mágica, seleciona. Por que é preciso voltar? Porque se você estiver na camada da máscara, a varinha mágica vai trabalhar com a imagem que está lá, que é a tua seleção. E daí não vai adiantar, porque ele não vai ter esses detalhes aqui. Para cá. E aqui você tem um outro atalho um pouco mais rápido do que o preencher. Você pode simplesmente usar o comando Alt Backspace. Ele já vai preencher automaticamente com a cor de primeiro plano da tua seleção. Ou se você usasse o Ctrl Backspace, ele preenche automaticamente com a cor de plano de fundo. Ctrl D para tirar a seleção. Então basicamente aqui nós temos um recorte bem legal. Vamos pegar a nossa imagem do céu, arrastar, colocar aqui na imagem, colocar para baixo e posicionar ela de forma que esteja ok. Um fator ainda essencial para uma montagem ficar boa são as cores. Por mais que essas cores estejam um pouco parecidas, mas a cidade ainda não está na mesma cor que a imagem do céu. Nós precisamos dar uma melhorada nessa cor. Nós vamos clicar aqui e criar uma nova camada de pesquisa de cores. O que são as pesquisas de cores? Essa camada de ajuste, ela se utiliza de LUTs, ou então LUTs, como você preferir chamar. Esses LUTs, eles fazem uma alteração na cor, conforme uma pré-definição já salva. Então aqui o Photoshop ele já possui alguns LUTs, mas você pode também importar, criar os seus próprios LUTs e baixar outros LUTs. Então eles simulam algumas cores, conforme o nome deles aqui e conforme ele foi configurado. Por exemplo, aqui Drop Blues ele vai deixar um tom mais azulado. Aqui no caso o Fall Colors deu uma cor bem apropriada para o nosso projeto. Ainda nessa tela, nós podemos definir esse botão aqui de máscara de recorte. O que serve a máscara de corte? A máscara de corte ela vai atuar somente nessa camada, somente para ela afetar apenas a camada que está logo abaixo dela. O que isso quer dizer? Atualmente, esse efeito que nós colocamos aqui com o LUT, ele está afetando a imagem toda. E nós precisamos que ele afete somente essa primeira camada, somente a camada da cidade e não a camada do céu. Então basta clicar aqui e pronto. Como você pode ver, ficou uma pequena setinha aqui. Essa pequena seta indica que ele está com essa máscara de recorte ativa. Então, ó, quando tiramos e colocamos, perceba que ele afeta somente a cidade. Aqui temos a nossa imagem feita com um recorte feito com máscaras e uma correção de cor também aplicada. Melhor do que ter a montagem feita é você ter uma montagem feita pelo método não destrutivo. O que é esse método não destrutivo? Você constrói a sua imagem, a sua montagem, o seu projeto, de forma que você pode trabalhar com ele depois. Você pode colocar ou acrescentar ou diminuir alguma máscara, você pode corrigir os recortes. Acredite, essa dica é muito valiosa e nunca mais use a borracha. Não tem por que você usar, sendo que você pode criar uma máscara. Principalmente em projetos maiores, essa dica vai fazer muita diferença. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque teremos outros vídeos. E se você não gostou, também deixa no seu comentário o que é que ficou faltando ou qual foi a dificuldade que você teve, que com certeza terá um próximo vídeo para resolver esse seu problema. Valeu!